Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui no Coach Flow com um programa com a pessoa especialíssima, doutora Bianca Lorena, dermatologista, médica, e ela vai falar mais um pouquinho sobre ela aqui pra gente. Seja bem-vinda, doutora, um prazer estar aqui e obrigado por aceitar meu convite. Fala um pouquinho sobre você, suas especializações, eu quero saber mais sobre você, curiosidades. Bom, primeiro eu quero agradecer, fiquei super feliz com o convite. Te encontrei num evento, não foi? Você me disse, olha, eu tô com um projeto novo. Eu falei, ai, já comprei a ideia ali. É muito bacana e cheguei aqui, foi uma surpresa maior ainda, porque está lindo, o estúdio está super bonito. Muito obrigado. Bom, eu sou médica, formada pela Escola Baiana de Medicina. Comecei fazendo medicina e psicologia ao mesmo tempo, depois vi que não dava para seguir as duas coisas e fiquei na medicina mesmo. Mas faço muita psicologia em consultório. Né? Pele, eu sempre digo, pele e cérebro têm a mesma origem embrionária. Então, muitas doenças de pele têm um fundo emocional. Inclusive, trabalhar com estética, né? Trabalhar com estética é trabalhar com o que está dentro das pessoas também, né? Não adianta você fazer um trabalho maravilhoso se aquela pessoa não está, às vezes, pronta para receber, ou às vezes a pessoa não está bem com ela mesma. Então, eu digo, a estética tem que ser um caminho para o bem-estar, para a autoestima, né? Senão não funciona, não é isso. Não é seguir padrões. E é isso, hoje eu me vejo na dermatologia, há alguns anos resolvi empreender, né, juntar com colegas e a gente montar nosso próprio espaço para a gente fazer essa dermatologia de uma maneira muito acolhedora, muito, eu digo que a nossa clínica é uma casa, que as pessoas chegam lá para se sentir bem, para, né, estarem felizes, serem acolhidas e saírem melhor do que chegaram. Com certeza. E ela está falando da casa lá, realmente é uma casa de acolhimento assim espetacular, que é a Clínica Vivamos. Você conhece? Estive lá, tive o prazer de conhecer através das meninas do Clube do Horto, e elas me levaram lá para produzir um conteúdo, acabei conhecendo a doutora... A gente se conheceu antes. Foi antes? Foi. A gente fez eu acho que você estava na Bom Tempo, quando a gente fez, Sim, a clínica não tinha aberto. Sim, foi mesmo. A gente começou a fazer já umas gravações para a clínica através de Dani. Foi, preparativo, sessão de fotos. Exato, foi antes. O Clube do Horto já se conhecia, depois você voltou com Dani, eu acho, também, para fazer alguma coisa com ela. Foi. Aí depois eu tive lá com as já meninas. tem mais tempo. Mas a clínica eu conheci de fato, assim, porque a gente fez a preparação, né? Aí acabou... A clínica eu conheci com as meninas do Clube do Horto, fazer aqueles conteúdos lá. Aí tive o prazer de reencontrá-la, né? Exato. Foi muito bacana. E esse espaço que ela fala é um espaço assim, espetacular, que ela atende várias especialidades, né? A doutora Bianca, ela atende na parte de dermatologia e estética também. E tem outras especializações. Fala um pouquinho da clínica aí. Isso. A clínica, a ideia é que fosse um espaço de cuidado integral. Né? Então, lá a gente tem atendimento com endocrinologista, focando na perda de peso, nas doenças endocrinológicas também. A gente tem neurocirurgião, pensando muito nesse cuidado assim, da longevidade. Hoje a gente fala em longevidade, mas fala em longeatividade. Não adianta você só ter uma vida longa, mas ter uma qualidade de vida muito ruim. Então, o neurocirurgião, o Dr. Josildo, que atende lá com a gente, ele foca muito nessa questão de prevenção de quedas, em como atingir uma idade mais avançada, mas com autonomia, né, com os cuidados que a gente sabe que a gente precisa ter nessa idade. A gente tem um cirurgião plástico que atende com a gente nessa parte estética também, tem ginecologista, tem nutricionista. Então, a ideia é que o paciente consiga ser abrangido como um todo, né? E como a gente está falando, um espaço de acolhimento, né? Que ele chegue, que ele se sinta bem, que ele se sinta em casa. Tem uma paciente que me marcou, que ela foi atendida por mim num dia, no dia seguinte ela voltou e as meninas falaram, olha, a paciente está aqui. Eu falei, de novo, o que foi que aconteceu? Eu chamei ela na sala, o que foi? Ela, eu tô tão estressada hoje, eu queria ficar só aqui sentada tomando um café. Que bacana. Ouvindo a música, eu falei, ótimo, se sinta em casa. A ideia é essa mesmo, né? Que ela pense na clínica como um lugar, um refúgio. Sim. É isso Poxa, aí. que bacana. E esse espaço que tem vários profissionais multidisciplinar, isso é bacana que a pessoa entra naquela viés, né? Vai fazer um dos procedimentos ou buscar um profissional específico e começa a fazer algo preventivo de outra área, né? E vocês acontece muito ter essa situação lá? É isso, eu ia falar isso agora. Por exemplo, hoje a gente fala muitas canetas emagrecedoras, né? Que a gente sabe que tem os exageros, óbvio, mas são medicações muito eficazes na perda de peso e a gente sabe que a obesidade hoje é uma doença, é um problema de saúde pública. E lá a gente tem a endocrinologista que faz esse acompanhamento de perda de peso. Puxando para a nossa área, na dermato, o que a gente vê? Tem paciente que tem medo de perder peso porque diz, mas eu vou ficar flácido e vou ficar envelhecido.
Então, esse link é perfeito. O paciente começa a perder peso, antes dele começar a ter essa sensação de perda de peso, a gente já pode intervir. Então, é um paciente que a gente já começa precocemente a fazer um bioestímulo de colágeno, a gente já começa a fazer um tratamento para que ele não se sinta, imagina, ele quer melhorar, perde peso, se sente melhor, mas ao mesmo tempo se sente envelhecido, não combina, né? E então, a cabeça vai para o espaço, né? Porque a pessoa, poxa, emagreci, mas estou com uma pele de gelatina, vamos dizer assim, né? Flácido e por aí vai. Então a gente foca nisso, né? Na importância das outras coisas. Ele está fazendo atividade física, é importante, porque a gente sabe que perder o peso, se não fizer atividade física, vai terminar perdendo massa muscular, não é isso que a gente quer. E essa questão da estética também, porque recentemente a gente teve um paciente, a doutora Silvia, que é nossa endócrino, prescreveu a medicação e ela não queria, ela ficava enrolando para começar a usar e ela não entendia. A médica, mas o que está acontecendo? Não, na verdade eu estou com medo de ficar velha, de cair tudo. E aí, imediatamente já contactou a gente e a gente já faz esse tratamento concomitante. É muito interessante. Entendi, bacana. Já vou fazer uma pergunta já polêmica. Esses exageros atrapalham vocês, profissionais, que trabalham de uma forma... assim, de procedimentos, de regras, justamente para não ter problemas futuros, né? Não ter intercorrência, não ter essa questão de envelhecimento precoce. Esses exageros que acontecem, as pessoas compram canetas fora, fazem outros tipos de procedimentos fora. Atrapalham vocês muito? Bom, tem a questão dos exageros estéticos, né? Que é um assunto super polêmico, você estava falando de polêmica. Então, hoje em dia, a gente fala muito sobre o exagero nos procedimentos. Aquela pessoa que... Tem gente que fala, Bianca, eu encontrei uma amiga minha e fiquei em dúvida se era ela, porque está tão mexida, né? Está tão transformada e cada vez mais, ainda bem, as pessoas têm se preocupado muito em manter a naturalidade nos procedimentos. Então, a gente começou com a época da moda, né? A moda começou uma história de quiet luxury, que é as pessoas começarem a não ostentar marcas, né? Começou a ficar meio fora de moda, meio cafona, você tá lá com a marca enorme, a bolsa enorme. Então, as pessoas começaram a querer ostentar menos, usar produtos bons, de qualidade, mas com menos ostentação. E isso veio para a estética também. Então, a gente nota uma tendência, claro que ainda existe de tudo, por aí, de tudo muito, mas a gente nota uma tendência das pessoas quererem cada vez mais estar bem, fazer os procedimentos, mas que ninguém perceba. Sim. E a beleza é isso, né? Olharem para você e dizer, nossa, você está bem, está com a cara descansada, você tirou férias? Na verdade, não, a pessoa está se cuidando, mas o procedimento não chega antes dela. Sim. Porque isso acontece, né? Uma boca exagerada, primeiro você vê a boca, depois você vê quem está atrás da boca. Então, eu noto isso. E o que você estava perguntando se atrapalha... Às vezes a gente recebe paciente no consultório, quando você fala em ácido hialurônico, por exemplo, não, ácido hialurônico eu não quero, porque eu vi tal pessoa ou tal artista que está com bocão, que está com queixão, que está com bochechão, e isso eu não quero para mim. E aí você tem que explicar, né? Na verdade, aquilo ali não é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é fazer uma sustentação com ácido hialurônico, não é encher. Preenchimento virou um nome muito comum, né? Vamos fazer preenchimento. Preenchimento é a ideia que vai encher. E o ácido hialurônico é uma substância que a gente usa muitas vezes para fazer um embelezamento, para fazer uma sustentação. E ele tem que ser usado na medida certa, para que a gente não vá se bater com aqueles exageros que a gente vê por aí. Esse lance das marcas, ostentação, essa coisa, acabou entrando num cunho que é social também, né? Tipo assim, quem não ostenta marca, esse tipo de coisa, não quer estar entrando em outro nivelamento social. Porque, tipo assim, algumas marcas... banalizaram, principalmente falar preenchimento com a toxina botulínica e por aí vai, entrou no cunho. Você não quer estar sendo nivelado socialmente com pessoas que estão banalizando a marca, né? Isso eu falo não só na área de estética dos produtos. Todas as áreas. Todas as áreas. A área de carro, principalmente. A Ferrari não vende carro para certo tipo de classe social, justamente porque ele não quer banalizar a marca. E por aí vai. Marcas de roupa, por aí vai. E eu acho que você sustentar marca menos... acaba te deixando numa situação mais clean, mais bacana, que você não está naquela coisa se banalizando, né? Exatamente. E eu acho que na estética é a mesma coisa, porque a gente viveu um tempo atrás, que era a questão, todo mundo tá com a mesma cara. Rotulado, todo mundo encaixotado, bonitinho, com lábios grandes, rosto quadrado. É sempre aquela mandíbula muito marcada, um queixo muito marcado. A bochecha ficou um tempo, foi a época da bochecha, Sim. todo mundo com bochecha enorme. Agora a gente vê muito queixo, vê muita mandíbula, vê ainda muito lábio. Mas é isso que eu digo. E eu dou esse exemplo para os pacientes. Sabe aquela atriz que você fala assim, nossa, ela não envelheceu, ela está tão linda, está fazendo um monte de coisas. Não é só a genética que está mantendo aquilo ali.
E o manter, né, a gente cuidar do corpo, já puxando um ganchinho que eu acho muito interessante, é a gente cuidar da nossa casa. Sim. Né? Eu tento desmistificar muito essa coisa de que a estética é uma futilidade. Por que eu faço procedimento estético? Porque eu me questionei isso durante muito tempo. Né? Entrando na medicina, poxa, mas eu estou fazendo estética, até que ponto eu estou cuidando, né? Eu estou pensando numa coisa muito externa, muito fútil. Mas, na verdade, cuidar da estética é cuidar da autoestima. Cuidar do corpo é cuidar de onde a gente mora, né? A gente está num estúdio super lindo aqui, você se sente bem nesse lugar. Só que a gente mora no nosso corpo. Sim. Então, por isso a importância não só do cuidado estético, mas o cuidado com a saúde, o cuidado com a atividade física. Então, isso para mim, quando eu entendi isso, eu entendi o que é que eu estou fazendo na estética. Isso é bacana quando você tem um propósito, né? Entende o seu Exato. propósito, para onde você quer ir, que é a melhor coisa é você ter a sua rota, assim, com finalidade, né? Ter aquela direção certinha. E ainda continuando nesse assunto do encaixotado, né? Dos rostos encaixotados, a gente também viveu aquela era do rosto de porcelana. Já vamos entrar na parte da dermatologia, né? A pele de porcelana, que o pessoal diz que os coreanos trouxeram assim para o mundo, né? Não, o que você acha disso? Existe um limite assim, aceitável para esse tipo de procedimento? Quer cuidar da pele e também esticar tudo, deixar aquela coisa toda. Me conte um pouquinho aí. Tem dois aspectos nisso, assim. Uma, eu acho que começou muito com a questão do uso dos filtros nas redes sociais, né? Então, isso é um fato, as pessoas começaram a ter um parâmetro irreal e muitas vezes inalcançável do que elas queriam para a pele. Então, muita gente dizia: mas minha pele tem poros, mas eu estou cheia de poros dilatados, eu tenho isso. Gente, uma pele normal é uma pele que tem poros e que vai ter algumas imperfeições. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não tenha um parâmetro lá em cima que a gente sabe que não corresponde à realidade, que ali é uma pessoa que está tratada, está maquiada, está cheia de filtro. Agora, o outro lado disso é que muitas vezes a questão do melhorar a pele vem dessa questão também que a gente está falando de tirar o excesso de procedimentos. Sim. Então, hoje em dia, muita paciente vem querendo ter uma pele bonita e uma pele saudável. Ela não precisa necessariamente estar preenchida ou estar com lábio enorme. Não, ela fala: poxa, eu quero sair sem maquiagem. Entendeu? Eu quero que minha pele... Eu não quero usar maquiagem para esconder. Eu quero usar maquiagem quando eu quiser realçar alguma coisa. Mas tirar um pouco disso de ter que estar se escondendo, se camuflando por trás da maquiagem. Então, eu acho que a questão da pele bonita, e aí caiu bem essa questão da Coreia, porque eles têm muita tecnologia, Sim. né? Eles têm tecnologia. Isso é inevitável. Eles são... Hoje a gente tem aparelho de laser coreano. São pioneiros, né? Eu não diria nem que pioneiros, mas eles investiram muito nisso daí e saíram melhorando as coisas que a gente já tinha, né? Os Estados Unidos sempre foi um produtor grande de laser, o Brasil produz muito aparelho de tecnologia, Israel sempre foi muito. E aí a Coreia pegou isso aí tudo, entrou nessa onda, né? E começou a investir na questão tanto de tecnologia, os fios de PDO, que são fios que a gente usa tanto para sustentação quanto para estímulo de colágeno, eles são os maiores produtores mundiais. E essa questão de skincare também. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer, os coreanos são, e isso já fica de lição, os coreanos são muito cuidadosos em relação à exposição ao sol. Então não adianta a gente querer ter uma pele como está lá a pele das coreanas se a gente se expõe ao sol. E aqui no Brasil a gente tem o contrário, é a cultura do bronzeado. Pois é, e a gente não é disciplinado, né? A gente, exatamente. A maioria das pessoas acha que não precisa do protetor no dia a dia, acha que protetor é quando vai na praia, às vezes passa e não reaplica. Então, as coreanas, uma vez eu fiz até uma postagem sobre isso, nas Olimpíadas, as coreanas que faziam esportes ao ar livre, elas estavam com a camada de protetor com o rosto branco. Né? Então, mostrando a importância, porque na Ásia, o bronzeado está muito associado a pessoas de baixa renda, que trabalham nos campos de arroz, né, que trabalham com agricultura. Então, para se diferenciar, a gente estava falando essa questão de classe social, para se diferenciar, a pessoa quer ter uma pele branquinha, ela quer dizer que ela não se expõe. Aqui no Brasil é o contrário. Se você tem tempo de ir na praia, isso que é o... Né, quando a pessoa tá sem bronzeado, diz: pô, você está parecendo que está doente, está pálido, está meio amarelo, o que aconteceu? Né? É cultural. É cultural. Mas é uma cultura que pode trazer prejuízo. Então, a gente começar a desmistificar um pouco isso, né? Que talvez a marquinha de biquíni não seja tão interessante, né? Que a gente possa fazer as atividades ao ar livre, curtir, porque a gente mora num país tropical, né? A praia é um local de lazer.
mas que a gente possa fazer isso sem precisar prejudicar a pele. E aí esses tipos de procedimentos são asiáticos, em outra região, né? Eles são adaptados também, podem ser adaptados aqui também, né? Para nossa região. Podem. Tanto a questão do skincare deles, né? De produtos anti-idade, cremes hidratantes, o filtro solar, quanto essa questão tecnológica, que a gente termina importando muitas máquinas da Coreia. Entendi. Hoje eu completei 40 a mais, aí... Hoje? Não. Exemplo. O bonitinho... Parabéns. O bonitinho completou 40 a mais, nunca cuidei da pele, cheguei lá, ô doutora, por favor, quero ficar assim. Aí bota a carinha do bonitinho lá da asiática. Só que aí vem um processo que não é só estético, físico, né? Também tem psicológico. Cheguei lá hoje. Qual o primeiro passo que você faria comigo, doutora? Me conte aí. Ó, quero ficar assim. Como é que eu faço para chegar aos 45 assim? Bom, quando o paciente chega a primeira vez para consulta, eu digo, não tem idade para começar, né? Então, a gente tem pacientes adolescentes que tá na moda skincare, porque vem nas redes sociais. A minha adolescente começou com uns 13 anos, começar a passar coisinha no rosto. Pois é, muita mãe leva falando, eu tô preocupada porque ela quer que eu compre os produtos das redes sociais e, enfim. Oi, TikTok, TikTok. Então, a gente tem essas pacientes que a gente já começa a orientar desde cedo o que é melhor para aquele tipo de pele, porque cada paciente é único, não adianta a gente achar que vai ver uma receita mágica e vai replicar aquilo que vai dar certo para a gente. Às vezes pode até dar, mas na maioria das vezes não é o mais adequado. Então a gente tem aqueles pacientes, eu já acompanho pacientes que foram adolescentes, que eu cuidei às vezes de acne, hoje em dia já estão formadas, eu já estou tratando porque vai casar, eu estou com uma agora que eu acompanho desde muito, está grávida, então os cuidados vão mudando ao longo da vida, né? Ela agora está gestante, como é que a gente vai cuidar dessa pele durante a gestação? E aquelas pacientes que eram adolescentes hoje já estão começando a fazer a toxina botulínica, já estão começando a fazer o bioestímulo de colágeno. Então, em relação a você especificamente, você vai lá, a gente tem uma coisa que a gente chama de assessment, que é essa avaliação, que é muito individual. Então, a gente tem que unir qual é a queixa, né? Porque você pode me dizer, poxa, eu me incomodo com tal ruga que me aparece toda foto, eu reparo naquilo ali. Muita gente fala, toda vez que eu tiro foto, eu vejo isso aqui. E quando a gente olha para aquilo ali, eu falo, isso aqui é uma coisa que te incomoda diante de algumas coisas que a gente precisa melhorar. Sim. E isso, às vezes, é um trabalho que a gente tem com o paciente, porque eu dou um exemplo de uma casa em reforma. Se você tem uma casa que precisa ser reformada, e às vezes a pessoa fala, poxa, mas aquela janela ali me incomoda, está toda descascando e eu só vou querer investir na janela. Porque é a janela que me incomoda e eu não tenho dinheiro para investir, enfim, eu quero melhorar essa janela. Você vai pintar a janela, ela vai ficar linda, mas quem chegar na casa vai dizer, poxa, essa casa está precisando reformar. Né? Então, às vezes, é muito melhor você focar no global, como é que você consegue dar uma melhorada, melhorar a queixa, óbvio, mas a gente tem uma visão também mais ampla de o que a gente pode fazer para deixar esse rosto mais bonito, ou esse rosto mais descansado, ou esse rosto menos bravo, porque algumas pessoas, com o passar dos anos, vão ficando com a cara mais ranzinza, sisuda, exatamente. Então, como é que a gente pode fazer? Porque isso vai ter um impacto muito maior. Sim. Inclusive, depois a pessoa entende isso, né? E tudo se baseia em movimentos sociais, né? Hoje, o que mais movimenta o comportamento da sociedade são as redes sociais. Antigamente era a TV, era o jornal, que tinha aqueles modelos esculturais, aquela coisa toda. Hoje a gente é bombardeado de muita informação. E está surgindo um movimento aí agora de no maquiagem. A mulher bonita que não usa maquiagem. A minha esposa abaixa o vidro do retrovisor toda hora. Eu sou linda sem maquiagem. É claro, ela não usa maquiagem no dia a dia e realmente a pele dela é linda. Assim, se eu conhecer, você vai ver. E aí, esse movimento de não maquiagem é bacana para quem cuida da pele dessa forma? Claro, a ideia é essa, né? É o que eu falo, a maquiagem vem para realçar. Você quer ir para um evento, você quer mudar um pouquinho, e aí você vai realçar o que você tem de mais bonito, talvez disfarçar um pouquinho alguma coisa que você não gosta, mas a obrigação da maquiagem é diferente, porque a gente pega no consultório pacientes que dizem, eu não saio de casa sem um corretivo na olheira. Não consegue se ver. Eu tinha um paciente com melasma, não sei se melasma são aquelas manchas escuras no rosto, e ela dizia, Bianca, eu durmo de base, porque eu não quero que meu marido veja as minhas manchas.
Então, isso aí é um sofrimento, né? Psicológico, E principalmente. pode parecer fútil ou bobo para alguém, mas eu digo, mas quem sente é quem está Não, vivendo claro. aquilo ali, né? Cada um tem sua dor e sabe de sua Isso. dor. Ah, mas que besteira o marido vê. Mas para ela era uma coisa muito desagradável. Então, assim, essa história da maquiagem para ter que usar para disfarçar, né? Poxa, perco tempo fazendo isso. Ai, que chato fazer isso. É diferente de quem diz, poxa, eu adoro, eu faço todo dia, né? Então, se você está com a pele bem cuidada, bem tratada, é uma liberdade. Tem gente que fala, ai, agora eu saio de casa, uso filtro solar, mas sem cor, não preciso nem usar filtro solar com cor para disfarçar nada, estou super feliz. A minha mesmo, Milena, parece que tem 10 anos a menos. É mesmo? Bem assim, Quero conhecer vai, Milena. vai conhecer, vai conhecer. Não usa maquiagem, quando usa fica mais bonita, é claro, mas assim, no dia a dia é do jeito que acorda, vai embora, só dá um jeitinho no cabelo e vai-te embora. Ai, que maravilha. Doutor, existe um limite moral até onde ir com um determinado procedimento, para não passar do ponto, para a gente não cair naquele viés dos rostos emoldurados, todos iguais, ou passar do ponto, criar hematomas, algo do tipo? Tem alguma intercorrência que não seja prevista? Bom, vamos lá. O senso de estética é algo seu ou desenvolvido, né? Eu digo assim, que trabalhar com estética é um momento que você une ciência e arte. Fato. Por quê? Porque existe um embasamento científico por trás, né? De pontos de aplicação, de quais são os melhores produtos, de como você fazer aquele tratamento para que o resultado saia natural. Então, existe todo o embasamento científico, a gente tem estudos científicos de complicações, enfim, de tratamentos e tal. Só que existe essa questão do senso estético, que é muito olhar de cada profissional. Né? Então, às vezes eu ouço de paciente, eu fui naquela médica, mas eu achei ela tão assim que eu acho que não me identifico. Existe espaço para aquilo, né? Existem as pessoas que querem um determinado tipo de tratamento e vão se identificar com um profissional, e tem outras pessoas que vão se identificar com outros profissionais. Enfim, então essa questão do olhar do médico conta muito. Claro que já aconteceu de eu atender pacientes que dizem, poxa, estou querendo tratar meu lábio. Eu acho meu lábio fino, eu quero uma boca que eu acho o bocão bonito. Se eu achar que dá pra gente tratar, eu falo lábio, gente, porque é né, uma coisa que a gente nota muito. Sim, e a porta que... de entrada, né? O sorriso tá ligado à boca. Enfim, e aí já aconteceu de eu virar para o paciente e falar, olha, eu não acho que é o momento. Eu acho que em algum momento a gente vai precisar tratar seu lábio, porque boca é uma coisa que murcha com o tempo. Né? Então, ao longo dos anos, a gente perde gordura nessa região e o lábio tende a ficar mais fino. E aí eu já virei para essa paciente e disse, olha, eu não acho que é o momento. Talvez daqui a alguns anos a gente continue, né? Se a gente continuar juntas, a gente vai tratar. E passou. Essa paciente já está comigo há zilhões, isso aconteceu há muitos anos atrás. E um dia eu vi ela conversando com uma amiga e ela me disse, olha, eu fiquei com Bianca no dia que ela disse que não precisava fazer meu lábio. No dia que ela disse não, eu falei, é com ela que eu quero ficar. E está comigo até hoje. Se ela ouvir aqui, ela vai saber quem é. Porque a gente já conversou sobre isso em outra ocasião. Então, assim, claro que muita gente vai perder. Sim. Vai chegar uma, não quero, vou para uma que vai me dar bocão. Ok, faz parte também, né? Entendi. E você tem que estar pronto para isso. Eu vou fazer o que eu acredito. Claro que a gente pode sempre alinhar as expectativas, a gente pode conversar junto. Alguns pacientes vão ficar, e esses eu sei que vão ficar para sempre. E outros pacientes a gente vai perder, porque, enfim, são propostas diferentes. A ideia é sempre, assim, de certa forma, se você está procurando um profissional, doutora Bianca, que é um excelente profissional, que você vem por indicação, às vezes não fez um procedimento com ela ou tá com ela antes, confiar no feeling do profissional. Porque, tipo assim, você vai buscar um profissional e você quer mandar no profissional, acaba entrando num viés que não bate, né? E pode... E às vezes, por inexperiência mesmo, o profissional meio que vai na onda. Vai na onda, justamente. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Até que ponto vale a pena você investir naquilo? Até que ponto você vale... E conversar, gente. Transparência é tudo. Olha, eu acho que não deve por isso, vamos tratar juntas, vamos fazer assim, e depois, quem sabe, a gente avança um pouquinho mais. Então, eu acho que essa relação próxima e íntima com o paciente, eu acho que é essencial, é no que eu acredito. Eu também. Né? Outro dia, uma paciente, ela mora em Valença, ela disse, ela é a filha, poxa, por que a gente sai de Valença para vir em Salvador tratar com Bianca? Eu não sei. Vai fazer um passeio. Poxa, não podia ficar por lá, mas tem que vir você. Olha, que bom, né? E esse lance do profissional, tem profissionais que ficam desesperados para ganhar o dinheiro, né? Eu acho que não é toda a forma de ganhar dinheiro, é como ganhar o dinheiro. Como manter
Eu acredito que você deve ter também pacientes amigos, né? Porque acaba tendo aquela convivência de anos, como você falou aí agora, que veio desde a adolescência. Já me chamam para aniversário, já me chamam para formatura, lançamento Isso é de bacana. livro. Eu, na minha área também, eu fiz 15 anos, fiz casamento, fiz gestante. Então, a gente passa por alguns processos da vida da pessoa e isso é bacana, muito bacana. Isso é muito legal. E eu acredito nessa relação próxima. Né? É isso que traz esse vínculo. Porque o que é importante? É você ter um vínculo, uma conexão com aquela pessoa que você está tratando. Né? Não é chegar lá, porque assim, o ganhar o dinheiro é muito fácil. Ganhar fácil, né? é muito fácil. Então você pode. Mas Manter e a fidelização isso, desses pacientes? É manter aqueles pacientes que já acreditam no seu trabalho e que vêm com você há muitos anos. Eu lembro que antes de eu entrar, da gente montar a clínica, eu saí do lugar que eu estava trabalhando, que foi super doloroso, eu já tinha 17 anos nesse local, foi assim, super triste na época. E eu escrevi uma mensagem super sentimental e mandei para a minha rede de pacientes, né? Que eu tinha um contato. E uma colega minha na época leu a mensagem que eu mandei e falou, nossa, mas está muito íntima, está muito... Eu não lembro agora o termo que ela usou, mas está muito pessoal. Eu falei, mas a minha relação com os meus pacientes é pessoal. Né? É a minha maneira de lidar. Sim. E é nisso que eu acredito. Então eu vou manter. Não vou mudar, não. A mensagem vai ser essa. Se é a sua essência, se está funcionando, exatamente. Se os pacientes estão com você por conta dessa vivência, tá tudo certo. Acho que não há o errado. Doutora, me conte aí sobre os peelings. A gente vê muita coisa na internet, gente que faz aqueles procedimentos exagerados, com cara inchada, alguns bem-sucedidos, outros não. E a gente fala também dos peelings potentes, né? Que é aquele que... Os profundos. Os profundos, né? Me conta um pouquinho aí. Todo mundo pode fazer, não pode? Qual o critério que vocês profissionais exemplares podem dar assim de referência pra gente? Bom, os peelings. Peeling quer dizer descamação, né? Então é um produto, geralmente ácido. Existem vários tipos de ácido que você aplica na pele e ele vai promover uma renovação celular. E a gente percebe isso através dessa descamação que eles causam na pele. Então, você pode ter os peelings mais superficiais, retinóico, salicílico, por exemplo. Você tem os peelings médios e você tem os peelings profundos. Os peelings profundos vieram à tona na mídia por conta do peeling de formol. E que hoje está proibido, porque caiu em mãos erradas, vamos dizer assim, né? Sempre, né? O formol é uma substância que causa vários efeitos colaterais, inclusive cardiotoxicidade. Ele pode dar arritmia, pode dar problema renal, problema hepático. Então, é um peeling que você precisa ter um monitoramento. O ideal é que ele faça uma UTI monitorizado, né? Com monitor cardíaco, com oximetria, porque ele tem esses riscos. Vale a pena? Sim, se a pessoa está disposta, né, a fazer uma renovação mais profunda, melhora muito ruga, melhora a cicatriz de acne. Agora, a gente tem hoje em dia tratamentos a laser com tecnologia que chegam a resultados muito próximos, sem todos esses riscos do formol. E o formol atualmente está proibido pela vigilância sanitária por conta das complicações que a gente viu. E os peelings médios, que fazem uma descamação também, aí eu digo para quem pode, não para quem quer, porque a gente tem que tomar muito cuidado com pele morena, pele negra, paciente que já tem tendência à mancha, porque é uma complicação que pode acontecer com esses peelings. Então, no Brasil, no Salvador principalmente, né? A gente tem muito paciente com o que a gente chama de fototipo alto, que são os pacientes com a pele mais escura. E uma incidência de ultravioleta muito grande, que pode aumentar o risco de complicação. Então, podem ser feitos? Podem, com um profissional adequado, no período do ano adequado e com todo aquele acompanhamento. Desde proteção solar, preparo da pele, para que a gente minimize o risco de complicação. E você lá na clínica faz esse tipo de procedimento? Fazemos. Profundo? Não, a gente faz o peeling superficial. Superficial, né? E se eu precisar aprofundar um tratamento, a gente tem tecnologia. Tem um microagulhamento robótico que se aproxima muito aos resultados. A gente tem outros lasers que podem ajudar a pele sem precisar expor o paciente a determinado tipo de risco. É um peeling, inclusive, que a gente precisa fazer prevenção de herpes. Porque os pacientes que têm herpes, eles podem desencadear uma herpes disseminada, porque ele faz uma ablação da pele. Então, assim, é um tratamento que tem que ser feito com um profissional adequado, num ambiente adequado. Então, pode-se dizer que a maioria das intercorrências que ocorrem é por falta do profissional que não está habilitado a fazer isso e faz em qualquer lugar, né? Que você falou Exatamente. Que certo tipo de peeling tem que ser até no centro cirúrgico. Exatamente, né? porque a aplicação em si de um peeling não é difícil, né? A técnica é muito simples. A questão é tudo que vem no entorno. Como você prepara esse paciente antes, que orientação você vai dar para esse paciente, como é que você vai acompanhar ele no pós. Então, tudo isso tem que ser bem avaliado.
Não é tão fácil não, viu, gente? Pensa que é fácil a pessoa ficar com um roxinho top e por aí vai. Assim, na área de... Assim, na sua clínica eu já vi que você tem alguns procedimentos. O laser avançou em várias áreas, né? Eu vejo até alguns vídeos na internet, pessoa que tem cicatriz, fazer aquela recuperação da área ali da cicatriz com laser. Quais os benefícios do laser e a abrangência dele na parte de dermo, né, da pele? Laser hoje é um mundo, né? Porque o laser, ele tem, a depender do tipo de laser, você tem um alvo que você quer atingir. Então, a gente começou muito com os lasers de depilação. Sim. Que ele tinha como alvo ali a melanina do pelo. Então, você tem um laser que você atinge a melanina, você consegue eliminar o pelo. Você tem laser para vaso sanguíneo. Então, paciente que tem, às vezes, muitos vasinhos no rosto, ou até os angiologistas hoje usam muito esses tipos de laser para tratar os vasos nas pernas, por exemplo. Então, o órgão-alvo dele ali é a hemoglobina. Você tem laser para estímulo de colágeno. Você tem laser que faz essa ablação parcial da pele. Então, laser hoje, assim, é um grande aliado da dermatologia, porque a gente tem uma gama enorme de aparelhos, de tipos de laser e que você pode usar ele de acordo com a sua necessidade e associando aos tratamentos injetáveis também, né? O que a gente mais faz hoje é a associação de técnicas. O que é que você precisa para melhorar aquela pele? Você precisa de uma hidratação injetável com ácido hialurônico, você precisa melhorar a qualidade da pele ou fechar os poros. Então, você consegue juntar esse arsenal terapêutico e você consegue um resultado muito melhor do que a gente conseguia há um tempo atrás. O laser acaba sendo bem preciso em relação aos procedimentos, né? Hoje está com a tecnologia também, partindo para a parte da oftalmologia, eu vejo que está a recuperação das vistas com laser. Faz o procedimento de segundos ali, 15 segundos, a pessoa tem as vistas recuperadas, tudo direitinho. Laser realmente é uma tecnologia. Alguns cortes cirúrgicos, você falou de oftalmo, né, para fazer blefaroplastia, aquela cirurgia da pálpebra, o corte a laser. Então, hoje, laser é uma realidade na medicina e principalmente na dermatologia. Pô, que bacana. E, assim, lá na clínica, você usa o laser só na parte de dermo? O que é que tem de laser lá para vocês atender o cliente, já que tem o corpo multidisciplinar lá? Me conte aí. A gente tem laser para tratamento de cicatrizes, cicatriz de acne, tem tratamento para estria. Então, estria é uma queixa super comum, e eu digo estria e cicatriz são primas, né? São parecidas em termos de patologia. E a gente consegue melhorar com o tratamento a laser. A gente tem os ultrassons micro e macrofocados, que não chegam a ser laser, mas é uma tecnologia também que ajuda tanto na perda de gordura, tratamento da flacidez. Então, assim, a gama é enorme. E a gente ainda tem hoje os chamados drug delivery, que é o uso de medicações que você aplica no pós-laser imediato. Então, é como se eu abrisse os canais da pele. Uma coisa é você passar o produto em casa com a pele íntegra. Outra coisa é você aplicar um laser, aquela pele abre os canais e você aplica uma medicação imediatamente depois. Então, essa medicação penetra e vai lá no lugar que a gente quer que ela vá agir. Pô, que bacana. Isso é muito interessante também. Exato. O laser é um mundo que facilita a vida dos profissionais e até do próprio paciente, né? Que vive aquela... menos dor, né? E o melhor, e a gente hoje tem laser de recuperação rápida, né? Porque os primeiros aparelhos, geralmente eram depois da depilação, veio o aparelho de CO2, que era um laser totalmente ablativo, então funcionava muito como um peeling de formol. O paciente ia para casa, a pele machucava muito. Então, hoje em dia, você tem os aparelhos, os equipamentos semi-ablativos, ou você tem o laser não ablativo, então você consegue uma recuperação rápida. Hoje, ninguém quer ficar uma semana dentro de casa, escondido, porque fez um tratamento. Então, a gente consegue que essa pele se recupere rapidamente com resultado muito bom. Antigamente era assim, né? Ia fazer um procedimento, tinha que ficar escondido. Ficava escondido. Hoje as pessoas nem ligam mais, né? Porque ficou uma coisa comum. Primeiro, por que isso? Porque a gente consegue uma recuperação muito mais rápida. Sim. Né? Quando você ficava uma semana, hoje em dia você sai com a pele vermelha, no dia seguinte já consegue... As pessoas até ostentam agora, põe ali, viu? Tô vermelhinha porque eu fiz um laser. Mas é isso, então a recuperação é muito boa, muito rápida. Falar em ostentar, verão na porta. Os cuidados, assim, câncer de pele. Quais os cuidados, assim, que doutora Bianca pode trazer pra gente para ter essa prevenção com um sol cada vez mais quente aí, perto da terra, como diz, desde quando era pequeno? Um sol para cada um. Um sol para cada um. A gente nem tá no verão ainda, mas a gente já tá sentindo assim, um calor terrível. E aí, todo ano, a Sociedade Brasileira de Dermatologia,
ela faz uma campanha em dezembro que chama o Dezembro Laranja, que é uma campanha, como a gente tem o Novembro Azul, o Outubro Rosa, que é para alertar sobre os riscos da incidência do raio ultravioleta na pele em relação ao câncer de pele. Câncer de pele, gente, é o tipo de câncer mais comum que existe, o câncer de pele não melanoma. Então, se você juntar todos os tipos de câncer que tem, 30% deles é câncer de pele. Eu digo que tem uma vantagem, se é que a gente pode chamar assim, ele é visível. Então, na maioria das vezes, se você... Ele dá sinais logo. Ele dá sinais, é diferente de uma pessoa que tem um problema no pâncreas e quando descobre já está com metástase, enfim. Então, a gente consegue perceber. Eu sempre digo, olhe, né? Faça seu autoexame, observe se tem algum sinal diferente, observe você, observar a Milena, né? Milena, ela te observar. Porque muitas vezes a gente recebe, olha, doutora, meu marido está com uma manchinha aqui nas costas, eu achei estranho. E às vezes quando a gente vai ver, realmente é um câncer de pele. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque esse câncer de pele não melanoma, que acontece em 30% dos casos, ele é diretamente ligado à exposição solar. Tanto que a gente vê ele mais comumente em áreas cronicamente expostas. Rosto, couro cabeludo, orelha, nuca, nos braços. E é sempre um caso de um sinalzinho que a pessoa não tinha e surgiu, uma lesão que sangra com facilidade, uma lesão que coça. Então, surgiu algo diferente. Olha, eu não tinha isso aqui. Procura um médico dermatologista. E o outro tipo de câncer de pele, que esse é menos comum, mas é muito pior porque é muito agressivo, ele dá metástase, ele pode levar à morte, que é o melanoma. O melanoma, ele pode acontecer por uma questão genética, né? Então, às vezes, ele é uma área que nem é exposta ao sol, mas o paciente tem um familiar próximo com melanoma, ele tem um risco maior de melanoma. E para essas lesões, a gente usa uma regra que chama a regra do ABCDE. Não sei se você já ouviu falar. Eu acho que já gravou um vídeo sobre isso, você não... Não lembro. Mas explica aí pra gente. Vamos lá. ABCDE. Tô brincando. Agora você falando, agora tem uma lembrança, que foi lá na sua sala. Exatamente. Foi lembrança, mas não lembro. Vamos lá. A regra do ABCDE é o seguinte, uma pinta, muitos melanomas surgem a partir de pintas, que são aqueles sinaizinhos escuros, que às vezes estavam ali há muito tempo. A letra A é de assimetria, então uma manchinha que um lado não é igual ao outro é um sinal de alerta. B é de borda, então o ideal é que esse sinal tenha uma borda regular. Se você nota que ele é muito saliente, né, ele tem como se fossem uns pezinhos saindo, a gente tem que ficar atento. C de cor, o sinal mais benigno, ele tende a ter uma coloração uniforme. Se ele começa a ter, ele é preto, começa a ter uma castanhada, um avermelhado, fiquem atentos. Letra D é diâmetro, sinais maiores do que 0,5 centímetros, né, do que meio centímetro, eles têm um risco maior de melanoma. E é a evolução. Então, é uma pinta que sempre teve. Tem gente que fala, mas isso aqui eu já nasci com ela. Mas ela começa a coçar, ela começa a sangrar, ela começa a crescer, ela começa a mudar de cor. Então, se há uma modificação dessa pinta em um curto espaço de tempo, é um motivo para a gente procurar o dermatologista. Então, você já tem os indícios, caso venha acontecer... Você não esquece mais. ABCDE. Agora não esquece não. Isso aí vai até virar um corte, viu? Vai dar bacana, porque, como ela falou, 30% dos cânceres de ser câncer de pele é uma porcentagem alta. E eu vou te dizer que eu acredito que é muito subnotificado, porque muitas vezes no dia a dia o médico vai lá, tira aquela lesão, manda para a biópsia, o paciente volta, traz o resultado da biópsia e ninguém fica nem sabendo, né? Não há uma notificação na vigilância sanitária sobre isso. Então eu acredito que o número seja inclusive maior. Maior, né? Pode chegar aos 45, nessa faixa aí. Eu acho que por aí. E quando você identifica algum desses sintomas, qual o primeiro passo? Bom, o câncer de pele não melanoma, ele tem dois tipos principais, que chama carcinoma basocelular e carcinoma escamocelular. Na grande maioria das vezes, a resolução é cirúrgica. Então, você operou, esse material é mandado para biópsia, para análise, e aí ele vai vir lá, margens livres, quer dizer que ele foi totalmente retirado. Entendi. A gente vai acompanhar esse paciente, principalmente no primeiro ano, mas a chance de cura é maior do que 99%. Quando é um caso de melanoma, aí o oncologista entra no caso, porque é uma lesão que precisa ser estadiada, né? A gente vai investigar se tem metástase, se tem alguma célula que foi para algum gânglio próximo da lesão. O tratamento é cirúrgico, mas às vezes ele pode precisar de uma complementação, uma imunoterapia, como a quimioterapia, por exemplo. Então, o mais importante acho que é o diagnóstico precoce.
né? Quanto mais cedo, maior as chances de cura. Então, vi uma pintinha, doutora Bianca, eu tô aqui com uma pintinha, manda uma foto, através de foto dá para você... Não é o ideal. Não é ideal, né? Às vezes dá para dizer, olha, fique tranquilo e marque sua consulta de rotina. Mas, se tiver qualquer dúvida, o ideal é que a gente veja ao vivo e principalmente através de um exame que a gente chama de dermatoscopia. Sim, sim. Né? A dermatoscopia, eu digo que ela vai além de uma lupa e menos do que um microscópio. Ela fica ali no meio termo, ela consegue ampliar esse sinal e a gente tem sinais dermatoscópicos que dizem se essa lesão tem uma tendência maior à malignidade ou à benignidade. Então não pode negligenciar. De jeito nenhum, gente. Melanoma, principalmente, Então, e até pacientes que têm outros casos na família, né? Teve uma mãe, um pai, um tio, um irmão diagnosticado com melanoma, a gente tem que ficar atento. Pacientes de pele clara e olho claro, só isso aí já é um fator de risco para desenvolver câncer de pele. Ou aquele paciente tem muita pinta. Tem pacientes que são... Você olha as costas, não tem nem como ele acompanhar, né? Porque ele diz, pô, já estou cheia de lesão nas costas, como é que eu vou saber se cresceu ou se não cresceu? Então, existe, inclusive, a dermatoscopia digital, que é um exame, essa mesma dermatoscopia é feita e armazenada esses dados no computador e a gente consegue comparar esse sinal ao longo do tempo. Olha, em 6 meses esse sinal modificou. Às vezes são modificações mínimas, né? Muito pequenininhas e a gente consegue ver isso e poder tratar, né? Retirar essa pinta o mais rápido possível. Pô, que bacana. Então, hoje não tem porquê tá evoluindo com câncer, tá com tantos sinais aí para você fazer a prevenção, né? Exatamente. Pô, que bacana. O papo tá muito bom, você vê que já passou quase uma hora aqui. Nem parece. Nem parece, porque tem muito assunto na parte de dermatologia, estética, e doutora Bianca, assim, uma pessoa e um profissional excelente. Além de conhecer pessoalmente, conheço também como profissional. Ela traz toda essa parte de prevenção, que são os cuidados com a pele, que é necessário. Se a gente tivesse essa cultura de prevenção, teríamos menos problema, né, doutora? Com certeza. Isso para qualquer área da medicina. Para qualquer área, né? É a medicina da saúde, não a medicina da doença. Com certeza. Tem que ter a prevenção. O ideal é que vocês procurem um profissional para estar fazendo essa prevenção. Claro, que se precisar para resolver, ela resolve também. Resolve também, entendeu? Tanto na parte de cuidados com a pele, também na parte de estética, né? Que avançou bastante e ela é uma pessoa gabaritada para estar resolvendo isso aí. Nossa, obrigada pelos elogios, obrigada de verdade. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da doutora Bianca, tem as redes sociais, doutora Bianca Lorena, @Bianca Lorena. Isso, @Bianca Lorena, no Instagram, tudo direitinho, e pode procurar a Clínica Vivamos também para conhecer todo essa gama de profissionais que tem lá. Uma clínica, assim, lindíssima, fica ali no Caminho das Árvores, ali na Alameda Na Praça dos Eucaliptos. Na Praça dos Eucaliptos. Que você faz a rotatória ali e bate lá na clínica. É linda demais. Sejam convidados a estar lá. Muito prazer. Obrigado, viu, doutora? Olha, muito obrigada. Fiquei super feliz. Tinha tantas perguntas para fazer aqui, mas eu vou ter que voltar. Vai ter que voltar. E a gente foi evoluindo aqui nas perguntas, que ela já foi respondendo as perguntas e o bate-papo é isso aí, que a gente vai trazendo as... Não, foi ótimo, ótimo. Voltarei. É só me chamar que eu venho. A gente já vai trazer outras meninas para cá, Pronto, né? Pode vir junto, perfeito, a gente vai falar já de outras coisas. Massa. Muito obrigado. Obrigada a você. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.